Seja muito bem-vindo ao Reconecta Corpo, Mente e Coração. Aqui nós discutiremos sobre como melhorar a sua relação com a comida, manter os resultados do seu emagrecimento comendo de tudo. Eu sou a Mariana, sou nutricionista e o tema de hoje é: quão disposto você está para emagrecer? Bom, nós vamos começar aqui a falar sobre a diferença entre fazer tudo para emagrecer e mudanças de hábitos. Será que a gente consegue perceber aí a diferença entre fazer tudo para emagrecer? Bom, é muito comum a gente ver hoje, no dia a dia, as pessoas buscando o emagrecimento, mas isso se deve a que fato, né? Será que está realmente relacionado à saúde? Ou será que existem outras questões aí relacionadas também a essa procura pelo emagrecimento? E a gente vai falar também sobre o que vale a pena a gente fazer, o que não vale, né? O que as pessoas erram quando buscam, né? Quando as pessoas mais erram quando estão buscando, né, fazer de tudo para emagrecer, quais são esses efeitos colaterais que pode acontecer. E é sobre isso que a gente vai estar falando aqui hoje. E se você tiver dúvidas, né, já vai colocando aí no chat, nos comentários, e à medida do possível eu vou estar aqui ajudando, né, respondendo, trazendo aí um esclarecimento naquilo que eu conseguir aqui, tá? Então, quando a gente fala em a diferença entre fazer de tudo para emagrecer e entre mudanças de hábito, como eu falei aqui, né, no início, será que essa vontade de emagrecer está vindo de onde? E a gente tem que tomar bastante cuidado e ter consciência que existe uma indústria, né, do emagrecimento e que essa indústria, ela fatura bilhões. E esse faturamento, ele não reflete também a perda de peso das pessoas. Então, quanto mais cresce a indústria do emagrecimento, quanto mais a indústria do emagrecimento cresce no Brasil, né, mais números de obesidade, maior o número de obesidade, de pessoas com sobrepeso também aumenta. Então, quando a gente fala sobre fazer de tudo para emagrecer, existe algumas questões em que a gente tem que tomar cuidado ao a gente estar dispostos a fazer de tudo para emagrecer. Como eu disse, a indústria, né, do emagrecimento, ela fatura bilhões. Mas o que faz com que essa indústria fature bilhões? Tem promessas milagrosas? Sim. Mas o que faz a indústria do emagrecimento gerar aí tantos, né, bilhões financeiramente? É que a nossa insatisfação corporal faz com que a gente acredite, né? Cada vez mais, coloque o nosso dinheiro, colocamos à disposição a nossa mente, o nosso emocional, para a indústria do emagrecimento estar ali trabalhando, manipulando. E isso gera cada vez mais pessoas com sobrepeso, pessoas com obesidade. Então, quando a gente pensa, né, em fazer de tudo para emagrecer, eu estou relacionando aqui justamente as pessoas que estão dispostas a pagar um preço, e às vezes esse preço não é só com dinheiro, mas também com a sua saúde, é também colocar a sua saúde em risco em prol do emagrecimento. A indústria do emagrecimento, ela consegue faturar bilhões por causa que existe aí na nossa mente, né, no nosso, digamos assim, no nosso subconsciente, esse padrão corporal em que nós desejamos, principalmente as mulheres, e aí a gente está vendo também um aumento aí, a procura também dos homens, né, devido a vários fatores também. Então existe uma, digamos assim, uma manipulação da indústria para que a gente acabe
fazendo fazendo de tudo para emagrecer. Essa manipulação, ela não veio de agora, ela não é simplesmente em um anúncio que você olha ali. Agora, essa insatisfação corporal, ela foi gerada, é gerada na nossa mente, no nosso subconsciente aí, através de televisão, através das mídias sociais, através das redes sociais. Constantemente nós estamos sendo bombardeados com informações de que, né, o corpo perfeito, né, alcance esse corpo e seja feliz. Então a gente vê isso mais assim, digamos assim, mais forte quando a gente olha umas revistas mais antigas também, né? E aí a gente consegue entender que existe ainda, né, essa manipulação para que a gente deseje ter esse corpo. E não é errado a gente querer emagrecer. Não é errado a gente... Isso não é o errado, mas quando nós estamos, né, buscando isso para que supra em nós essa insatisfação corporal, ou que a gente consiga estar bem, né, num ambiente social, porque muitas das vezes o fato de estar acima do peso faz com que a gente se sinta inferior, gera aí várias questões, né, no ambiente social, né, no nosso ambiente com outras pessoas e conosco mesmo. Então, trabalha também a nossa autoestima, diminuindo, né, fazendo com que a gente fique com a autoestima inferior. Quando a gente começa a ter consciência desse processo, né, do que realmente nós estamos buscando aí nessa busca incessante pelo emagrecimento, o que realmente está por detrás de toda essa busca, o que faz com que muitas das vezes algumas pessoas se submetam a métodos aí de torturas, posso dizer assim, métodos de tortura para conseguir o emagrecimento, passando fome, fazendo dietas restritivas, fazendo métodos torturantes, igual a gente vê várias e várias vezes na internet, às vezes quando começa aí a bombar pessoas que colocam tela na língua e vários outros fatores para poder estar aí, né, alcançando esse emagrecimento. Será que isso é saudável? Será que isso faz bem? Claramente não faz. Mas o que é mais preocupante é justamente aqueles que são aceitos pela sociedade como saudáveis. Isso que me preocupa. Então tá, o que mais preocupa é justamente aqueles que são aí aceitos pela sociedade como saudáveis. Então existem dietas que estão sendo propagadas na internet e que essas dietas altamente restritivas são aceitas pelas pessoas como saudáveis. E quando a gente vai analisar, né, toda a composição dessas dietas, acabamos identificando que isso não supre as necessidades aí do indivíduo, da pessoa que se submete àquele tipo de dieta. E é muito comum a gente, né, pensar em ser saudável e já ligar isso a uma dieta. Então, eu estou tentando ter uma vida mais saudável, preciso fazer uma dieta. Isso tudo vem justamente dessa mentalidade da indústria do emagrecimento, que traz essa imposição corporal e juntamente, né, aí os seus adereços, os seus apetrechos para que a gente consiga, né, estar aí suprindo essa nossa insatisfação. Só que ao mesmo tempo, isso não ajuda as pessoas a emagrecer. Tanto é que o número de obesidade tem crescido, né, no Brasil e no mundo. Se as dietas, se esses métodos milagrosos ajudassem as pessoas realmente a emagrecer, não existiria obesidade, não existiria aí pessoas com sobrepeso no mundo. Então, essas estratégias para convencer as pessoas sobre a necessidade de reduzir o peso, elas vêm disfarçadas também desse discurso, né? Não emagreça e tenha saúde, como se o emagrecimento e a saúde estivessem ali interligados. E o que de fato não é. Né? Não é porque uma pessoa é magra, quer dizer que ela é saudável. E não quer dizer que uma pessoa está acima do peso, ela está doente. Então, existem esses paradoxos aí, digamos, esses paradigmas em meio
que essa imposição corporal acaba colocando as pessoas e fazendo gerar cada vez mais essa insatisfação corporal e disfarçado até de coisas boas, né? Poxa, o emagrecimento é para a sua saúde, então faça a dieta tal que vai melhorar a sua saúde, vai melhorar isso, vai melhorar aquilo. Só que quando a gente perde peso de forma muito brusca, isso acaba não ajudando a nossa saúde também. Quando a gente acaba restringindo a nossa alimentação, a gente também não está fornecendo, né, de nutrientes, a quantidade de nutrientes para manter o nosso organismo funcionando. Isso ao longo do tempo vai gerar problemas para a nossa saúde também. Então a gente tem que entender que qual a verdadeira necessidade que nós estamos buscando esse emagrecimento. E limpando um pouco a nossa mentalidade a respeito disso, né? E transformando os nossos hábitos. Porque quando a gente começa a pensar sobre as mudanças de hábito, essa diferença ela começa a existir no nosso dia a dia em relação a quando nós estamos, né, se submetendo a um método milagroso e em relação a quando nós estamos focados na nossa mudança de hábito, né, na nossa mudança de rotina. Isso traz um contexto diferente, de fatores diferentes, porque a mudança de hábitos, ela visa sim a nossa saúde, porém ela não tem a visão de, em primeiro lugar, está o emagrecimento. Agora, quando as pessoas fazem uma dieta, fazem de tudo para emagrecer, tomam um chá, um remédio para emagrecer, está visando o emagrecimento. Agora, quando você começa a visar a sua mudança de hábitos, o emagrecimento, ele pode sim estar incluso, mas não necessariamente ele vai estar ali em primeiro lugar. Sim, a saúde, você vai fazer hábitos, você vai ter essa mudança de hábitos em prol da sua saúde. E aí o emagrecimento ele vem como uma consequência. Segundo as previsões dos órgãos de saúde norte-americanos, das 50 bilhões de pessoas que farão este ano nos Estados Unidos algum tipo de regime para emagrecer, dos 8 milhões sob supervisão médica, só 5% perde de fato o excesso de peso. Então, de 8 milhões de pessoas que farão aí regimes para emagrecer, dieta para emagrecer, sob supervisão médica, apenas 5% irão conseguir emagrecer. Olha a porcentagem que é a diferença, né, que a gente consegue nesse contexto, mesmo se submetendo a um regime prescrito por um profissional de saúde. A gente consegue analisar isso cada vez mais, em que as dietas, mesmo que são prescritas por profissionais, a gente vê não funcionar, porque está focando ali, né, naquela mudança, né, temporária, onde vai acontecer em prol do emagrecimento, e não a mudança de hábitos, como eu já relacionei aqui. Então a gente vê o consumo muito grande de medicamentos para emagrecer, de programas para tratamento da obesidade, só que tudo isso só vem para movimentar a indústria do emagrecimento e não de fato para trabalhar as causas, né, da pessoa que está ali ganhando peso. Então existe diferença em quando nós trabalhamos essas causas, né, em relação a quando nós estamos focados apenas no emagrecimento. Há um remédio, há um medicamento que vai inibir a fome e vai fazer com que aquela pessoa, naquele período, fique, né, sem sentir tanta fome e ela tenha controle ali na comida. Tem uma ingestão menor de comida. E tudo isso vai ao longo do tempo, né, fazendo com que gere mais compulsão alimentar, porque é tudo por um tempo. Quando a gente trabalha a nossa mudança de hábito, a gente trabalha uma mudança de um estilo de vida, né, saindo de um estilo de vida para outro estilo de vida. E isso, né, ela não acontece da noite para o dia, o que é diferente quando a gente toma um medicamento, faz uma dieta. Ainda que essa dieta seja prescrita pelo profissional, existem essas diferenças aí que acontecem no nosso dia a dia, na nossa relação
entre a dieta e a mudança de hábito. O que vale mais a pena fazer? O que vale mais a pena? Fazer qualquer coisa para emagrecer ou melhorar a saúde? O padrão de beleza, ele é de extrema grandeza. O padrão de beleza é de extrema magreza. Quanto mais, né, magro a pessoa se encontra, digamos assim, mais bela ela é considerada. E aí, enquanto um perfil ele valoriza a magreza demais, o outro é rechaçado pela gordura. Então, quando a gente vê uma pessoa que está, né, acima do peso, com sobrepeso, a gente já tem aquele pensamento que aquela pessoa é preguiçosa, ou está assim porque a pessoa quer, a pessoa não tem foco, né? A pessoa não tem força de vontade. Então vem todos esses estigmas aí que eles são muito grandes. Essas crenças de que alguém está acima do peso é doente, isso não é verdade. Uma pessoa que tem obesidade, que tem sobrepeso, essa pessoa ela pode fazer atividade física, ter uma vida muito mais saudável do que uma pessoa que está magra e não faz atividade física, não cuida da sua alimentação. Então, não existe a doença no corpo gordo. O que impede, o que pode causar aí são problemas. O que pode causar problemas são as várias doenças que podem ser associadas. Então, não é se só a pessoa, né, está obesa que ela está doente, tá? Existe essa diferença aí. Por isso que a gente tem que tomar cuidado quando a gente está disposto a fazer de tudo para emagrecer, porque às vezes o problema não está em estar acima do peso, mas o que você está fazendo, tentando emagrecer da forma errada, isso acaba gerando ainda problemas para a sua saúde, às vezes um problema que você não tinha, você acaba ali encontrando esse problema. A gente tem casos recentes aí, né, atuais, de pessoas que estavam tomando remédios para emagrecer, chás naturais, que vendidos como naturais, que acabaram causando uma hepatotoxicidade, né, lesionando os rins, lesionando o fígado, e isso causando, né, outros problemas e levando à morte. Fora outros que não vêm à mídia, onde há necessidade de transplante renal, onde há necessidade de um órgão. E isso não estou falando isso para que você tenha medo, mas que você consiga entender a gravidade do que está acontecendo, né? Pela nossa irresponsabilidade, às vezes, de buscar apenas o emagrecimento. Então, a gente tem que estar atento de que um chá para emagrecer, não é porque ele é natural, eu posso tomar. Então, a indústria do emagrecimento vende muito isso. É natural, né? Natural, então pode tomar. A gente pensa assim, porque é natural, então eu posso tomar. Não é assim. Não é porque é natural que você pode tomar ou que outra pessoa pode tomar. Ou um remédio para emagrecer. Não, eu estou tomando isso para emagrecer e o emagrecimento, ele vai me deixar mais saudável. Não, a forma como você está emagrecendo pode não ser saudável também. E aí você pode estar encontrando outros problemas na sua trajetória em busca do emagrecimento, nesse processo em busca do emagrecimento. O que acontece quando uma pessoa ela quer emagrecer e ela acaba entrando em uma guerra contra o corpo. A maioria das pessoas, elas comem e depois se sente culpado e vão malhar para queimar, né, o que ela comeu, como se fosse ali a gula, né? A pessoa está utilizando da gula e depois utiliza-se do exercício para queimar caloria, faz aquela restrição. E nós temos que estar sempre analisando, né, como que está a nossa alimentação e se esses hábitos estão sendo inseridos ali. Se você está um tempo
focada fazendo a dieta, daí a pouco você tá relaxada, como que você vê pela frente, e aí daí a pouco você tá focada, só que esse focado é o que a gente tem que tomar cuidado, porque esse focado, às vezes, ele vem aí gerado de um transtorno também, onde a gente acaba se colocando em situações de risco, fazendo atividades físicas, né, extremamente, né, muita atividade física, né, sobrecarregando o nosso corpo. Alimentos também, nós estamos às vezes comendo demais, outras vezes se restringindo demais. Então pode acontecer isso. E nós temos que tomar também bastante cuidado em relação à questão, né, de cuidar da nossa alimentação de maneira equilibrada, de não deixar vir esses excessos. Tanto o excesso da fome, de ficar muito tempo sem comer, quanto o excesso aí de ficar muito tempo de comer demais. Então, quando a gente passa a ter esse contexto, né, de comer muito ou de ficar muitas horas sem comer, isso acaba gerando cada vez mais transtorno na nossa alimentação. Então, é ter consciência se isso está acontecendo com você, se isso acontece em algum momento aí da sua alimentação, da sua vida, ou você tem fases assim, comece a observar mais. E às vezes você acaba colocando isso como foco. Não, nesse momento eu estou focada, estou fazendo, estou conseguindo emagrecer. Só que às vezes esse focado, ele está aí sendo confundido, né? Ele está sendo confundido, você está confundindo, você está passando fome, ficando horas sem comer, fazendo atividade física extrema e acaba prejudicando. E por isso, depois disso, vem o outro estado, porque o seu corpo não aguenta ficar muito tempo nesse estado de passar fome, de ficar fazendo atividade física extrema. Logo o seu corpo vai requerer. E aí vem o outro estágio, que é o estágio onde você começa a extrapolar. E aí você começa a comer a mais, você já não consegue mais fazer atividade física, não quer ir fazer atividade física, né? Já dá aquela preguiça, digamos assim, aquela indisposição. Vamos mudar essa palavra, né? Preguiça para indisposição. Então tenha em mente se isso está acontecendo com você. E como que onde as pessoas mais erram quando elas tentam, né, se fazer de tudo para emagrecer? Não considerar que o seu corpo é o ideal para você. O meu corpo é o ideal para mim. Então, desde que a OMS aí classificou a obesidade como doença, isso virou um consenso entre os médicos, entre os profissionais, que acabam às vezes estigmatizando, né, problematizando o corpo que está acima do peso, digamos assim. Só que o corpo ideal é o seu corpo. Então, isso acabou gerando aí cada vez mais insatisfação, né? Ajudando a indústria do emagrecimento a trabalhar essa insatisfação, porque acabou que a obesidade, o sobrepeso, foi considerado uma doença, o que na verdade não é. Sim, existem fatores doenças que vão estar relacionados, né, à obesidade, ao sobrepeso. Só que nem todas as pessoas que estão sobrepeso, que estão com obesidade, são doentes. Então a gente vê, às vezes, pediatras indicando dietas para criança, e isso vai trabalhando cada vez mais a mentalidade das pessoas em relação às dietas. Então, é como se prescrever dieta fosse a função de qualquer profissional da saúde, o que não é. Quem pode prescrever dieta, quem pode aí estar te acompanhando com um plano alimentar, é a função do nutricionista. Jamais de um médico, né? Jamais às vezes de profissional que nem é da área. A gente vê enfermeiros que às vezes nem entende, se encontrando aí nesse contexto de que é pela saúde, então a pessoa pode comer esses alimentos aqui. E aí passa aquelas lista de alimentos proibidos, lista de alimentos não proibidos, e isso acaba confundindo mais, gerando essa relação negativa com o alimento.
onde a gente passa a ver o alimento como maléfico para o nosso corpo. E o que a gente tem que trabalhar é justamente essa nossa relação com a comida. Quanto mais a gente começar a pensar, né, nesse emagrecimento e colocar a comida como a culpada, pior vai ficar a nossa relação com a comida. Então a gente tem que entender que existe a normalidade, né, do nosso corpo, onde o nosso corpo ali tem o peso normal, e se você está acima desse peso, que para você seria o ideal, você tem que entender que o corpo que você está nesse momento, ele é o ideal para você. Então você tem que trabalhar com o melhor que você tem. É se amar, é se autocuidar. Poxa, é tão difícil em um ambiente tão hostil para as pessoas que estão acima do peso, onde são rechaçadas, né? Existem piadas. É difícil a gente manter a nossa mentalidade em um nível saudável para que a gente consiga restabelecer aí até o nosso bem-estar mental também, que depois disso a gente consegue também restabelecer o nosso peso. Quem sabe, às vezes, né, não necessariamente a gente vai perder peso. É difícil a gente falar isso porque no profissional de nutricionista, as pessoas esperam que eu fale aqui pra você, você faça isso que você consegue emagrecer, faz aquilo que você consegue emagrecer. Só que o emagrecimento, ele não acontece igual para todo mundo. Então não existe uma fórmula que eu, como profissional, ou qualquer profissional da área da saúde, vai poder falar em, digamos assim, em um lugar público que vai atender toda a população. Se essa fórmula existisse, se isso existisse, não existiria obesidade. Então é por isso que a gente tem que tomar cuidado com a indústria do emagrecimento, que está constantemente querendo nos vender emagrecimento. Só que não existe uma fórmula que vai funcionar para todo mundo. Existem estratégias. Por isso que a gente tem que estar focado na mudança de hábito. Se a gente está tendo hábitos saudáveis, se a gente está tendo um estilo de vida saudável, se a nossa mentalidade, se a nossa mente, o nosso emocional também está saudável, se nós estamos bem com o nosso corpo, estamos, né, com autocuidado, estamos com a nossa autoestima em dia, tudo isso vai ser um reflexo, aí isso vai gerar mais saúde. Consequência do emagrecimento ou não, é o corpo que vai dizer. Não é o profissional que vai te dizer o quanto que você tem que emagrecer para que você se sinta bem. Esse processo todo do emagrecimento ou, né, do restabelecimento da nossa saúde, ele não vem de algo externo. Tudo aí é um comando interno, é você conseguir restabelecer esse equilíbrio aí com o seu corpo. E quando a gente começa a pensar, né, nesse fazer de tudo para emagrecer, o que pode estar gerando isso? Eu já falei aqui que existem fatores que podem levar até a morte, né? Pessoas que podem perder órgãos vitais, necessidade de transplante. Essa perda de peso rápida, ela pode gerar déficit de vitaminas e aí a pessoa precisa, né, de repor essas vitaminas com a ajuda de suplementos e pode causar doenças, faltas de vitamina, deficiência de vitamina no organismo. Então não é simplesmente a gente emagrecer de qualquer maneira. Tem que ser de uma maneira saudável, tem que restabelecer o nosso processo de saúde. Algo que a gente tem que ter em mente é que não existe solução mágica. É mudança de hábito, é entender a sua rotina. E a mudança de hábito que eu falo aqui, gente, algo que a gente tem que ter muito consciência é que essa mudança de hábito, ela não é uma mudança que você vai ter que ter uma rotina igual a minha, não é uma rotina que você vai ter que ter igual a fulana de tal ou a igual fulano de tal.
é uma rotina que caiba dentro do seu contexto. E várias questões aí estão. Por isso que ela não acontece de maneira repentina. Você tem que ir se entendendo nesse processo, se autoconhecendo e fazendo com que essa mudança ela seja aí constante. Não adianta você mudar algo hoje, por exemplo, eu vou inserir na minha alimentação comer todos os dias de manhã castanhas. Só que eu não tenho condição financeira para todo dia de manhã comer castanha. Às vezes, uma semana eu vou me esforçar, né? Vou apertar um pouquinho daqui, apertar um pouquinho dali e vou colocar castanha. E na outra semana, né, vou ter outro, digamos assim, gasto financeiro para colocar a castanha. É a gente conseguir, né, dentro do nosso contexto ali, fazer a nossa alimentação, né, conforme com que a gente consiga manter. Da mesma forma, a atividade física. Não é você falar, eu vou fazer todos os dias atividade física, sendo que você tem consciência de que você trabalha, que você chega cansado, que vão existir outros fatores aí que vão estar te impedindo. É você entender que esses outros contextos, eles existem e levar em consideração também isso na sua mudança de hábito. Então, se você um dia chegou cansado do trabalho e não conseguiu fazer o seu exercício, é você entender, né? Se entender naquele processo de que você está em processo de mudança e que tá tudo bem um dia você não fazer. É você entender que você não precisa todos os dias ter castanhas, que às vezes financeiramente você não consegue manter ali na sua alimentação. Mas existem, né, outras estratégias que você pode estar fazendo na sua alimentação e que vão estar melhorando também e que às vezes não vai te pesar tanto no seu bolso. Entender que existem outros contextos também, que às vezes esses outros contextos estão nos atrapalhando e nós estamos só sentindo culpada por a gente não estar conseguindo, sendo que existem outros fatores que estão nos impedindo também. E esses outros fatores, eles devem ser levados em consideração. Então, a gente tem que sempre estar, né, correlacionando, né, esses fatores aí do natural. Então, a indústria do emagrecimento vende os produtos, né, pra gente, plantas, ervas, como algo inofensivo. Já coloca lá, é natural, então a gente pode consumir. Só que não é assim. Existe um entendimento por parte da sociedade de que tudo que é natural é bom para a saúde. Com relação aos medicamentos naturais ou fitoterápicos, a venda amplamente difundida nos mais diversos estabelecimentos e a falta da necessidade de prescrição médica ou qualquer tipo de controle transmite ainda mais uma sensação de segurança ao uso de substâncias desse tipo. Então a gente tem que tomar cuidado, né, e entender que não é simplesmente porque é natural a gente pode estar fazendo, ou, né, a alimentação a gente pode estar tirando, e é simplesmente a gente colocar ali natural. Por quê? Lógico que a gente tem que ter uma alimentação mais natural, sim. Só que vão ter outros contextos aí da nossa alimentação e que às vezes não vai estar inserido uma alimentação natural. E a gente vai ter que se entender nesse processo. Então temos que tomar bastante cuidado quando a gente pensa em fazer de tudo para emagrecer. Tá bom, pessoal? Porque isso pode estar aí cada vez mais prejudicando tanto a nossa saúde, prejudicando a nossa mudança de estilo de vida, porque uma hora a gente quer emagrecer e faz de tudo. Quando vem essa sensação, né, de que essa insatisfação corporal, que eu quero emagrecer, eu preciso emagrecer, você vai lá, compra um chá, faz isso, faz aquilo outro. E daí a pouco você acaba, né, deixando isso de lado e aí começa a comer de maneira desregrada, não faz uma mudança de estilo de vida. E a proposta é mudança de estilo de vida e mudanças que sejam sustentáveis, tá bom, garotada? Tomem cuidado com esse fazer de qualquer coisa para emagrecer, porque não é assim, tá? É mudança de estilo de vida. Bom, gente, então eu vou lá. Um beijo a todos e até a próxima live amanhã, segunda-feira, às 21 horas, tá bom, gente?
Beijo e até a próxima!